Eu vou mostrar parte por parte aqui dele para vocês agora, ó. Quer ver? Tá. Ó, primeiro, né, que um trabalho científico, vamos falar disso aqui. Eu sei que vocês são um grupo de pessoas que já têm noção de tudo, né, mas eu aqui vou falar. Não pode colocar gíria, colocalismo, senso comum, eu acho que, né, não pode escrever. A escrita é diferente da fala, tem a formatação adequada para escrever um trabalho científico, tá? Sim. E deixar o problema, que graças a Deus vocês estruturaram muito bem, tema, título, problema, objetivos, né? Bem colocado. Isso vocês fizeram e ele vai ter que estar no trabalho científico de vocês. Se você olhar aqui um desenho, vocês vão ver que todos esses elementos fazem parte do relatório parcial final. O grupo, PPP. Tema e título, vocês já fizeram no plano de ação. É só copiar e colar. Se quiser melhorar o título, melhor. Se não, tudo bem. Problema também vocês já colocaram lá. Resumo é a última parte que escreve. Primeiro, então, vocês vão escrever a introdução. Depois que eu vou voltar em resumo. Partes da estrutura de um relatório parcial. Vocês vão fazer introdução, desenvolvimento. Aí vem subtítulos. Subtítulos do desenvolvimento. Objetivo, justificativa, fundamentação teórica e metodologia. Referências. Isso aqui nem precisa, é opcional, nem põe anexo, apêndice, nada, deixa para pôr lá no relatório final. Tá. Isso Maria, que vocês então, vão fazer para o relatório parcial. Pode falar. esse relatório parcial, então, é em cima do meu plano de aula. A gente vai sentar, definir um plano de aula, e aí aqui nesse relatório eu coloco o que eu trabalhei no meu plano, a metodologia, qual a fundamentação teórica, quem é o teórico que eu tô... Esquece o plano de aula agora. O plano de aula, você vai escrever sobre ele no relatório final. Aqui não. Aqui é um rascunhão, vamos colocar assim, né? Formatado, né, na BNT, mas é um rascunhão. Você não aplicou ainda em sala de aula, o seu plano de aula, tá? Tá, você não então é como se fosse um plano anterior, um passo anterior. Você está fazendo uma introdução para o seu relatório final. Tá. Quer dizer, o desenvolvimento, depois de metodologia, no relatório final, vem a aplicação. Aqui não está completo, por isso que chama relatório parcial. Então, o que você vai fazer na introdução? Como é que a gente começa por aqui, ó. Você vai apresentar o tema, o assunto que você vai trabalhar, que vem depois, né, da escrita, tá? Você vai posicionar o leitor na leitura do seu trabalho. É igual do livro. Quando você abre lá, né, a página principal do livro, a introdução, o autor fala que ele vai trabalhar no contexto atual, vou trabalhar tecnologia na educação, vamos supor, não é o tema de vocês, mas estou explicando, né, para ter uma noção. Com o mundo digital, que ele começa assim contextualizando o tema num aspecto do mundo de hoje, tá? Aí ele coloca o tema em si, que está lá no plano de ação, o tema, né? Aí ele fala assim, ó, esse tema aqui relativo a tal título vai ser aplicado na escola X, com alunos de tal ano, vai delimitando o foco da pesquisa, tá? Por que eu escolhi essa escola tal? Vocês já me escreveram isso no plano de ação? É copiar e colar. A gente escolheu essa escola tal, porque ela tá lá para você escrever, né? Depois, nós embasamos o nosso trabalho no nosso estudo do curso de Pedagogia, Matemática, Letras, com as seguintes disciplinas: didática, psicologia, as disciplinas do semestre, tá? Sim. Por que você pegou didática? Vai lá na disciplina didática, pega a ementa lá do curso e copia.
que a professora está ensinando para vocês em didática? Está lá na disciplina. Pode copiar lá, ver, né? Mais ou menos. Ô Marilda, copiar não, né? A gente tem que tirar uma ideia, né? Porque não pode copiar 100% do plágio, não é? Não, mas você pode pôr o título da matéria que você estudou, né? Não é plágio. Você estudou aquelas matérias, você pode inventar. Porque é a informação definitiva deles, né? Então não tem como alterar, né? Põe didática e põe, ou você situa do jeito que você quiser aí, mas, né? O título da matéria em si não dá para mudar. Tem coisa que eu não estou falando do título, eu estou falando do descritivo. Nada tem que ter plágio, vocês sabem, né? Quando vocês postarem o trabalho de vocês no AVA, imediatamente ele faz a leitura de se tem plágio ou não e mostra para mim. Exato. Nem sou eu que faço, é a própria Univesp. Esses aplicativos, né? Aí ele mostra assim, tem 30%, tem 20%. Se passar de 20%, for 30%, 40%, aí já desconsidera o trabalho na hora. Porque os 20%, 10%, às vezes é título que, sabe? Nome de autor. Então sempre tem uma... às vezes também, dependendo do jeito que você coloca a introdução, quando você lê muito artigo científico, ele fica muito repetitivo, né? Aí você só muda só o assunto, mas assim, o tipo de introdução é mais ou menos parecido, né? Então acaba que uma vez ou outra esbarra num tipo um conjunto, uma frase assim que vai acabar. Alguém já escreveu essa frase antes, entendeu? Então. Frase tudo bem. Agora, se você seguir os parágrafos, por exemplo, eu pego um artigo que fala exatamente do tema que eu estou trabalhando, aí tem os parágrafos, né? Aí eu só vou mudando as palavras e aí ele detecta plágio, porque você seguiu a sequência de pensamento do autor. De raciocínio do autor, Até isso tem que pensar. Detecta plágio. Não pode ir na sequência do autor. Pode ter citação na introdução? Não é aconselhável, tá? Porque a introdução é a apresentação do seu trabalho. É aquilo que está no plano de ação, tá? Melhorado. É situar o tema dentro do trabalho, do curso que você está fazendo, as motivações que levaram vocês a desenvolver esse tema, focalizar bem o problema dentro do contexto da escola, né? Como que vocês chegaram até o problema, certo? E como que vocês vão fazer para sair do problema. E o que o leitor vai ver na sequência? Então, é apresentação. Tem gente que põe citação, mas eu acho que não convém. Deixa a citação para fundamentação teórica. Conforme vocês vão escrevendo, vão olhando esse slide aqui, que tem alguma coisa assim de formatação do texto, tá?